Bom dia, professora. Bom dia, turma. O seminário que a gente vai apresentar hoje é sobre a candidíase e a esporotricose. O grupo é formado pelo Bruno, pelo Fabrício, o Igor, o João, o Pitágoras e eu, que sou o Vitor. Vou começar falando então da candidíase. Essa que é uma doença que ela vai ser causada principalmente pela Candida albicans e pela Candida tropicalis. Ela é uma micose, ou seja, uma doença causada por fungos, que vai atingir a superfície cutânea das mucosas e que vão resultar na candidíase oral e na candidíase vaginal. Ela é mais comum no sexo feminino, uma vez que as mulheres apresentam na sua microbiota normal a cândida, que é um fungo oportunista. Então, condições que favoreçam sua proliferação vai fazer com que a doença se estabeleça. Essas condições podem ser uma queda do pH vaginal, que torna ele mais ácido, ou então uma deficiência do sistema imune por algum fator. A candidíase oral possui dois tipos. A mais comum é a pseudomembranosa, que ela vai ser caracterizada pelo surgimento de placas e aftas na boca e na mucosa oral. Ou então a forma atrófica da doença, que ela é caracterizada pelo surgimento de placas avermelhadas no palato mole e no palato duro. A candidíase vulvovaginal, ela vai apresentar um prurido nas pacientes, secreção e inflamação na região acometida, além de um corrimento espesso, grumoso e esbranquiçado. As infecções mucocutâneas causadas pela cândida, elas são mais comuns em crianças, isso pelo fato de que o sistema imunológico das crianças não está 100% formado, então ele não trabalha tão bem no combate aos antígenos, e também por medidas de higienização. Muitas vezes crianças elas ficam com a fralda úmida durante muito tempo e isso favorece a proliferação de fungos. Os imunodeprimidos eles podem ter infecções mais graves, isso porque seu sistema imune não vai estar trabalhando no combate aos antígenos de forma eficaz, favorecendo a replicação da cândida, que, como eu falei, é um fungo oportunista. As pessoas imunossuprimidas elas podem desenvolver com mais facilidade um quadro de candidemia, que é quando a cândida alcança a corrente sanguínea e vai ser disseminada por todo o corpo. A vulvovaginite por cândida ela é comum em gestantes, isso por dois fatores. O primeiro que é porque nessa fase as mulheres elas estão sobre um efeito mais intenso dos hormônios, principalmente os estrógenos, e isso faz com que o pH da vagina fique mais ácido. E além disso, o sistema imune das gestantes não é tão competente igual um sistema imune deveria ser, né? Tem uma queda no sistema imune, favorecendo assim a replicação da cândida, que pode gerar o quadro da doença. Esses dois tipos de cândida, a cândida crua e a parapsilosis, elas são dois tipos mais resistentes de cândida, resistentes em relação às drogas que são utilizadas para combater a doença, sendo que essa primeira, a cândida cruzi, ela tem uma porcentagem significante por mortes relacionadas à candidíase. E ela é uma condição mais comum no verão, porque é uma época em que as pessoas buscam se refrescar e tudo mais, e isso pode fazer com que mulheres fiquem muito tempo com biquíni, por exemplo, um biquíni molhado. E também isso somado ao cloro das piscinas, isso altera o pH vaginal, tornando ele mais ácido. O modo de transmissão. A pessoa pode se contaminar pela candidíase a partir de relações sexuais, do contato com mucosas e secreções da pele dos portadores doentes ou da água contaminada. E também tem a transmissão vertical durante o parto, que é quando a mãe ela passa a doença para o filho durante o parto. Isso vai gerar uma candidíase congênita. Em relação às medidas de controle e prevenção, nós temos o tratamento precoce dos indivíduos acometidos, já que a pessoa que ela é tratada ela vai ter menos tempo para passar a doença para outra pessoa. E também tem cuidados específicos com a higiene, principalmente nas crianças pequenas que tem que trocar fralda e também ensinar a elas os hábitos de higiene. E também o uso de preservativos na relação sexual, que são os principais modos de controle e prevenção da candidíase. Bom dia a todos, meu nome é João Pedro, eu vou dar continuidade à apresentação do Vitor e vou falar sobre a esporotricose. Bom, a esporotricose ela é uma patologia fúngica que é ocasionada por fungos, do gênero Sporotrix. É localizado principalmente na região da mão ou dos braços e se trata de uma infecção linfocutânea,
sendo assim caracterizada pela presença de nódulos. Essa doença ela pode se desenvolver de três maneiras, né? Pode ser uma infecção extracutânea, quando atinge apenas a região da epiderme e normalmente não tem muito sintomas e comumente não é tratado quando está nessa fase. Essa doença pode se desenvolver de uma maneira que seja uma infecção linfocutânea, quando ocorre a disseminação por mais de um sistema, e por fim pode se tratar de uma infecção disseminada, quando ela acomete diversos sistemas simultaneamente. Ainda dentro dos aspectos clínicos dessa patologia, deve-se destacar que a sintomatologia dessa doença são basicamente a inflamação, né? E as suas características comuns. Então, seria o rubor, calor, turgor e dores. Os aspectos epidemiológicos dessa doença, primeiramente, deve-se ressaltar que se trata de uma doença negligenciada. Dessa forma, não tem muito dados a respeito dela, então não consegue te falar precisamente a quantidade de casos que ocorrem de maneira estadual aqui em Minas e na região de Contagem. Entretanto, foi possível achar que é uma doença que comumente, né, ela emerge no estado do Rio de Janeiro. Se trata de uma zoonose, visto que comumente é transmitida pelo gato. E é importante ressaltar que até então não tem nenhum estudo científico que correlacione o acometimento em diferentes faixas etárias ou sexos ou qualquer fator de predisposição para essa doença. Ela é uma doença de característica urbana e o modo de transmissão dela ela é uma doença que ela ocorre por meio da implementação do fungo na pele ou em mucosas. E essa implementação ela pode ocorrer tanto por meio de um contato com algum vegetal em decomposição ou pela contaminação mais comum, que seria a mordida ou arranhões de animais que estejam infectados, principalmente, como já foi citado, o gato. Então, a medida de controle e prevenção dessa patologia seria o tratamento precoce dos indivíduos acometidos, o cuidado com o manuseio de alguns produtos, né, como os vegetais em decomposições, como também já foi citado, e o cuidado com os animais infectados. Sendo que esses animais infectados eles devem ser cuidados e tratados, e caso algum animal venha a falecer estando infectado, ele não pode ser enterrado. Ele deve ser conduzido até um veterinário e ser cremado para assim não perpetuar essa patologia. Então, essas são as nossas referências. Muito obrigado.